68. Regressor Instruction. Capítulo 336. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Já faz um tempo desde que saí. Tenho deitado tanto que não estou mais acostumado a andar, mas me sinto bem. Eu estava apenas caminhando ao redor do Castelo Real de Laios, mas me senti como se estivesse definitivamente fora do país. Ao contrário do estado, onde flores coloridas eram alinhadas com outras flores coloridas, o jardim de Laios era verde com uma sensação desorganizada. Gostei da luz que entrava pelas árvores e troncos grossos, e a atmosfera geral não é ruim. Kim Sung estar me apoiando, e mesmo a meu pedido para que ele não o fizesse, ele se recusou a ouvir. Ele parecia um pouco aliviado com os primeiros socorros, mas sua culpa não parecia ter desaparecido. Eu nem sei por que diabos ele está se sentindo culpado. No entanto, esperava isso um pouco. Até agora, Kim Sung tinha se concentrado apenas em seu trabalho pessoal do que no trabalho real da guilda. Na verdade, houve mais momentos em que ele não ficou, do que quando ele realmente ficou na guilda. Ele estava tentando consertar as coisas erradas da primeira linha, mas no presente, quando o futuro havia mudado muito, é um ato muito sem sentido. Ele estava tão perdido na primeira linha que estava perdendo algo realmente importante. Foi um erro não saber que o mascarado Jin King estava começando um novo começo na República. Em tal situação, como eu havia recebido um grande efeito colateral, estando ocupado, ele pode se sentir responsável por não cuidar bem dos membros da guilda. No meu caso, foi uma sorte que ele não estava se agarrando a mim, mas eu não queria me incomodar em impedi-lo de pensar assim. Agora, eu sentia que ele estava cuidando muito de mim. Eu nunca cairia, mas ele parecia estar pensando que minha perna está ficando de borracha e que posso cair a qualquer momento. Não há necessidade de fazer isso. Eu não sabia por quê, mas podia sentir os olhos de quem estava vagando ao nosso redor. Está começando a aparecer e posso ver as empregadas olhando para nosso lado. O que você queria dizer? É algo um pouco importante. Era natural pensar em uma maneira melhor de contar a ele. Seria questionável se eu falasse muito abertamente sobre a identidade do Jin King. Claro, Kim Sung não parecia suspeitar de mim agora, mas ainda não há nada de errado em ser cuidadoso. Finalmente, ele começou a falar. Parece que ele não é lento. Ele parecia estar esperando o que eu queria dizer. Sobre o que aconteceu em Laios. Sim. Você está certo. Acho que seria melhor saber o progresso exato. Eu sei um pouco sobre isso, Kyoongsi. Não quero sobrecarregá-lo imediatamente. Eu vou cuidar de tudo desta vez. Não. Não, tudo bem. Você não precisa se preocupar muito. É um pouco frustrante ficar deitado, e isso também é importante para mim. Sim. É muito importante. Provavelmente é algo que Deokigu não sabe. É. Tenho algo que gostaria de pedir. O que? Devo começar agora. Como eu não sabia o que ele estava pensando, me senti frustrado de muitas maneiras. Comecei a me perguntar se ele realmente suspeitava do Jin King como o homem mascarado. Havia uma grande chance de que ele pensasse que sim, mas se Kim Sung visse Jin King como o mascarado da primeira linha, as coisas poderiam ter mudado um pouco. E se? E se Jin King e Kim Sung fossem amigos próximos na primeira linha? Ou se Jin King também estivesse construindo uma relação hostil com o lixo mascarado? E se Jin King também fosse uma das pessoas mortas pelo homem mascarado? Como no exemplo acima, se houvesse uma certa situação em que Jin King não fosse o homem mascarado da primeira linha que eu não conhecia, Kim Sung poderia excluir o invocador de demônios como o lixo mascarado, Jin King, o suspeito. Ele provavelmente começou a investigação com a premissa de que uma terceira força estava manobrando para condená-lo. Se Kim Sung estava realmente investigando, considerando este caso como o ato de uma terceira força, minhas observações precipitadas podem levantar dúvidas. Tenho que ir devagar, com cuidado, fazê-lo suspeitar que Jin King era o lixo mascarado, a ponto de ele sentir que tudo o que tinha visto na primeira linha era mentira. A chave inicial é Jungaian. Eu sinto que é muito cedo, mas por enquanto, falar seria a coisa certa a fazer. Não há necessidade de se preocupar mais. Assim que comecei a explicar, vi Kim Sung balançando a cabeça freneticamente. É algo relacionado a Jungaian. O que quero dizer é muito simples.
Aquele bastardo Jin King ficou dando em cima da nossa Jungayan. Claro, eu não poderia dizer simplesmente assim. Era porque deve haver uma forma. Se eu exagerar um pouco, então provavelmente poderei chegar a um resultado razoável. Eu não devo dar a ele a resposta. Kim Sung tem que perceber por si mesmo que Jin King era o lixo. E quanto a Yancy? Ele parecia confuso. No entanto, Kim Sung lentamente mudou sua expressão enquanto lia meu rosto sério. Claro, seria bom se fosse meu mal-entendido e sem fundamento, mas sinto que algo não está certo. Entendo. Na verdade, quando encontrei pela primeira vez os estrangeiros da República. Quando ia abrir a boca para explicar tudo, caso a caso, uma voz alta começou a vir de algum lugar. Ei! Youngnin! Young-si! O que você está fazendo aí? Ah! Merda! Park Deokegu! Quando me virei na direção dele, o cara abriu a boca com uma voz mais alta ainda. Youngnin! Eu estou aqui. Foi um espetáculo vê-lo correndo na minha direção. A atmosfera ficou estranha porque ele apareceu bem quando eu estava prestes a iniciar uma conversa séria. Embora eu fizesse um gesto para que ele saísse com calma, ele entendeu ao contrário. Youngmin, você já pode andar? Você está bem? Você não disse que estava com dor antes. Quando vi um Sung correndo de repente em direção ao Castelo Real, pensei que algo tivesse acontecido. Fiquei muito preocupado, entende? Parece que você está bem, vendo você andar assim. Bem, estou um pouco aliviado agora. Eu não poderia ficar ressentido com ele. Eu não sabia se ele estava realmente preocupado, mas é evidente que ele estava realmente procurando por mim incansavelmente. Ele fingiu estar bem, mas ao vê-lo com os olhos vermelhos, senti pena por algum motivo. No entanto, esse era um problema separado. Primeiro, como havia algo importante para conversar, tenho que fazer com que ele vá embora. Parece haver algum mal-entendido. Meu corpo está bem, Deokegu. Nada mudou. De qualquer forma, podemos conversar mais tarde. Primeiro, diga a Yan. Ah, Youngnin sobre ela, não precisa se preocupar. Pedi a Jeong-yeon para cuidar de Ayan. Pode ficar tranquilo. Provavelmente nenhuma formiga será capaz de invadir seu quarto. De que bobagem esse porco está falando? Eu sou o único que sabe, já que Youngnin e Young-se podem estar preocupados. Oh, como esperado, você não pode ser enganado, como esperado de Youngnin. O que você quer dizer, Deokegu-se? Eu também não conseguia entender do que diabos ele estava falando até que Sung também parecia estar muito confuso. Foi bom perceber que ele cometeu um erro ao olhar para o rosto do Sung e meu rosto distorcido. Então novamente ele começou a abrir a boca em voz alta. Eu agarrei minha cabeça por um momento, mas as palavras seguintes de Deokegu realmente trabalharam a meu favor. Aquele lixo invocador de demônios Jin King. Ele está de olho em Ayan. Deokegu. Porra. Eu amo você. Claro, eu não tenho certeza. Mas vendo que Youngnin pensa da mesma maneira que eu, acho que posso expressar isso agora. Esse porco bastardo. Tenho certeza. Por que você é tão prestativo? Ele pode não ser estúpido. Sempre pensei nisso, mas hoje comecei a pensar cada vez mais nisso. Ao contrário de 10 segundos atrás, quando eu queria dizer a ele para sair imediatamente, é natural agora que eu achasse que Park Deokegu poderia se juntar ao nosso bate-papo. Aquele lixo invocador de demônio imundo até deu em cima dela enquanto eu entregava a ela um bilhete. Naquela época, eu pensei que por ela ser muito atraente e gentil, seria uma torção de inseto, mas não importa o que eu pense sobre isso, é muito suspeito. Então cheguei à conclusão certa hoje. Sim, absolutamente. Sim, é isso, bastardo. Eu não sei muito sobre poder mágico, mas por alguma razão, parecia conter um poder mágico suspeito. Na verdade, ela parecia um pouco estranha naquela época, mas eu não mencionei isso porque Youngnin não parecia querer falar. Eu estava fazendo algum tipo de trabalho voluntário, mas Youngnin me pediu para segui-lo, então eu apenas o segui. Quem saberia que o invocador de demônios estaria lá? Entendo. É apenas minha hipótese. Jung-se, talvez devêssemos pensar na possibilidade de que o invocador de demônios atraiu a ela intencionalmente. É estranho ele ter dado em cima dela, e dando aquele bilhete mesmo estando lá naquele dia. Acima de tudo, o que era mais suspeito era que o selo demoníaco não foi completamente liberado. Sim, absolutamente. Talvez.
Eu até pensei que aqueles caras podres estavam tentando sacrificar a Yan. Essa é outra nova interpretação. Nesse ponto, ele foi capaz de contar uma história que era interessante o suficiente para se tornar um escritor. Foi tão ridículo que me fez rir, mas se houvesse algo para apoiar essa evidência, então eu teria o poder de fazer isso acontecer. Até eu sei que a Yan foi abençoada com poder mágico, como eles não saberiam. Provavelmente, eles não poderiam ter convocado o demônio completamente por seu próprio poder. Inevitavelmente, eles não tiveram escolha a não ser encontrá-la e usá-la. Tudo foi uma armadilha desde o início. Pode ser verdade. Não sei os detalhes, mas talvez eles ainda estejam procurando uma chance para isso. Park Deuk-gu olhou para mim como se perguntasse o que eu achava de sua dedução. Era diferente do cenário que eu havia escrito originalmente, mas também é convincente à sua maneira. Kim Sung, que disse que havia uma possibilidade, enrijeceu, mas parecia não ter acreditado ainda no que Deuk-gu havia dito. Ele parecia duvidar dessa explicação. Cabia a mim enfraquecer sua determinação. O que Kim Yong-se estava tentando dizer? Sim. Embora diferentes são semelhantes. Claro, seria bom se eu estivesse errado, mas isso não é impossível. Faz um tempo já, mas também senti alguns sinais estranhos. Na época da expedição ao museu, houve um momento em que Max disse que ela era uma humana abençoada com poder mágico, lembra? Sim. Até onde posso ver, o corpo da Jungaia é um cristal de pura magia. Não sei muito sobre magia negra, mas seria difícil encontrar um material de melhor qualidade do que ela se ela fosse usada como um sacrifício. Talvez eles também tenham um propósito diferente. Mais importante, coisas estranhas continuam chamando minha atenção. Sendo sincero, isso me incomoda. O que você está falando? Não seria ruim hesitar aqui. É hora de trazer algo importante. Antes da República deixar Laos, eu tinha visto algumas pessoas rondando Jungayan. Claro, posso estar errado, mas... Ponto. Os rostos vistos da primeira linha devem aparecer neste momento com força. Eles são os desprezíveis que votaram contra minha entrada na brigada. Talvez tenha sido mesquinho da minha parte me vingar agora, mas não posso evitar. Mesmo que eu não saiba quem eles são, eu sei que Sung provavelmente sabe. Um homem e uma mulher gêmeos que pareciam arqueiros, um jovem sem uma perna e um homem alto e magro. Agora, o desgosto no rosto do Kim Sung era visível. Tudo se encaixou. Regressor Instruction capítulo 337. Isso é apenas o começo, mas não é de se estranhar que me sinto um pouco relaxado, como se tivesse acabado de tomar um remédio. Já fazia um bom tempo que eu não me sentia tão confortável. Eu tinha conseguido indiretamente impedir que o lixo mascarado ameaçasse o lado da luz. Tenho que admitir que me sinto um pouco culpado, mas mal posso esperar para ver as forças das trevas correrem soltas. Como não havia muito que eu pudesse fazer agora, achei que dar dever de casa pesado para o adorável regressor era a melhor maneira de fazer isso, e funcionou perfeitamente. Isso porque, depois que a conversa sobre a brigada e o lixo do Jinking acabou, eu senti que ele estava se movendo um pouco mais ativamente. Era óbvio que Kim Sung, que tinha muito em mente, escolheu como sua principal prioridade. Acho que seria melhor colar Shuejin a Jungayan. Naturalmente, foi uma medida de proteção para Jungayan. Se o lixo mascarado Jinking teve um efeito negativo em Jungayan como na primeira linha, não bastava dizer que era um julgamento razoável. A brigada pode estar procurando oportunidades a qualquer hora e em qualquer lugar. Nesse caso, é a melhor opção colar Shuejin a Jungayan. Primeiro, Sung também estava trabalhando em assuntos internos enquanto permanecia em Laos. Jungayan e eu também estamos nos recuperando deste lugar agora, então me pergunto se o motivo dele não ter ido embora foi apenas para cuidar de nós. No entanto, eu sabia que esse não seria o único motivo para isso. Talvez ele esteja muito pensativo. Ele sentiu que o pedaço de merda mascarado era realmente Jinking. Naturalmente, ele gostaria de agir, mas Kim Sung também não era versátil. Ele não pode fazer tudo só porque quer. Atualmente, o mascarado Jinking está sob a proteção da República, e a Brigada Suja prendia a respiração em algum lugar longe do meu olhar. Depois de invadir o quartel-general da República, não havia como assassinar o lixo mascarado Jinking ou capturar membros da brigada quando nem sabíamos onde eles estavam. Não importa o quão forte Kim Sung fosse, havia limites para o que só uma pessoa poderia fazer.
Claro, sua vantagem é que seu alcance é grande, mas fazer um jogo solo com a República é quase o mesmo que cometer suicídio. Como a situação está assim, Kim Sung também estava nervoso. O que foi um pouco surpreendente é que ele exibia uma aparência muito calma. Eu não sabia se ele havia crescido à sua maneira ou se lembrava de ter sido apunhalado pelas costas pelo mascarado lixo Jin King na primeira linha, mas ele mostrou movimentos satisfatórios. Muito bem. É difícil dizer que se tratava de um desenvolvimento ou reversão repentino e dramático, mas o que o adorável regressor escolheu foi se concentrar mais na situação que atualmente cerca Laios. Não só tomou a iniciativa de formar a Aliança dos Três Reinos, mas também concentrou seus esforços na unidade dos estrangeiros no Estado. Aqueles que dirigiam guildas de médio porte voavam para dentro e para fora de Laios várias vezes por dia, e ele realizava a conferência dos 8 assentos do Estado diretamente enquanto se movia para reunir os estrangeiros que permaneciam na confederação. Nosso Unsung realmente mudou. Ele achava que era certo cuidar lentamente das tarefas imediatas, em vez de encontrar resultados correndo por aí. Minhas lágrimas querem sair. No passado, ele provavelmente poderia ter partido para a República por conta própria, e somente depois que a situação chegasse ao fim ele voltaria para ajudar. Eu não sabia se alguém que não era bom com palavras como ele poderia reunir muitas forças, mas a tentativa em si foi boa o suficiente. Claro, o importante era seu propósito e justificativa, mas isso é muito óbvio. Foi um movimento para talvez se preparar para o inimigo, ou colocar alguma pressão no lado da República. Eu pensei que não seria tão ruim se a guerra estourasse, mas Kim Il-sung parecia querer separar Jin King da República. Claro, havia uma grande chance de que isso não fluísse da maneira que Kim Il-sung queria. Se houve um movimento da aliança trilateral do Estado, pode haver um movimento do lado da República também. Ainda mais se os republicanos não tivessem a intenção de abandonar Jin King. Se a atual república estava completamente contaminada com magia negra e pela brigada, talvez ele pode estar pensando em traição. Como eu não estava em campo no momento, não sei exatamente como as coisas estavam indo, mas posso sentir que a atmosfera é tão estranha quanto Lei Ji disse. Claro, eu não era o único que havia sentido a estranha atmosfera. Foi um pouco diferente, mas Park Deok-gu, que desempenhou um papel importante, também mostrou muita ansiedade. Quer tenha sido estimulado pela conversa do Kim Il-sung sobre a brigada, ele sempre precisou de mais tempo de treinamento. Como mestre da guilda e Park Deok-gu, que poderia ser considerado o eixo principal da guilda, se mostraram dessa maneira, era natural que os pensamentos dos membros da guilda que permaneciam em Laios também mudassem. Como resultado, os heróis da luz, exceto Park Deok-gu, eram os únicos confortáveis na guilda. Jung-Yan se divertia dia após dia, e Ansura finalmente conseguiu um quarto separado, então ela não pôde deixar de ficar animada. Não é de admirar que, em momentos de paz, eu também faça as coisas que tenho que fazer. Passar um tempo com Toitori, Max e Dialogia é a coisa mais importante entre as coisas que tinha que fazer. Não demorou muito, mas Toitori e Dialogia parecem contentes à sua maneira, e Max também. Não só cuidar da família, mas também cuidar de mim mesmo. Cheguei até a pesquisar para dar uma olhada mais de perto na classe alquimista da luz, mas não tive um grande sucesso. Isso era razoável porque a base de pesquisa estava toda em Lindell. Eu não estive fora por muito tempo, mas definitivamente estava tendo formigas nas minhas calças. Depois de passar um tempo recluso o suficiente para satisfazer Kim Il-sung, Oscar, Pristina e os outros membros da guilda, expressei minha opinião de que estava bem agora e recebi uma confirmação da equipe médica de que não seria ruim voltar ativa. Não tenho dúvida de que não era ruim chegar o momento de retornar quando a Aliança de Três Nações será formada entre os Elfos, Laios e o Estado. A princesa do Reino dos Elfos de Everia, Helena, visita Laios. A notícia de que a princesa Helena de Everia, o reino élfico do Véu, está visitando Laios, está chamando muita atenção. Já tinha sido informado que delegação everiana viria a Laios, mas especula-se que a presença da princesa Helena na delegação pode ter sido uma alteração do pessoal. Everia, que por muito tempo se absteve de trocar ideias com outros países devido à questão da escravidão dos elfos ou discriminação contra diferentes raças, foi capaz de exibir um movimento tão radical, e não é difícil para todos adivinharem o porquê. De acordo com o assessor da princesa Helena, dizem que ela recebeu muita inspiração dos heróis da luz,
incluindo o cardeal honorário Lei Keong do Estado, que superou o caso da invocação do demônio de Laios. Como outros aspectos ainda não foram claramente esclarecidos, ela descartou a disputa com sua declaração, mas o reino de Everia também expressou grandes emoções e raiva por este caso de invocação de demônios. Atualmente, o reino de Everia é escoltado pelo Estado e pelas forças aliadas de Laios, e está programado para ficar em Laios de 25 a 31. Kim Seong-jeong do Lindeu Dali. Isso é muito legal. Talvez esta seja a convidada importante de quem Lei Ji estava falando. Quando olhei para baixo, pude ver os artigos empilhados, mas não queria lê-los. Claro, eu estou familiarizado com o conteúdo dos artigos. Isso porque, ao contrário do que acabei de ler, todos os outros artigos passaram pelas mãos da Lei Ji, invocador do demônio Jin King. Quem diabos é ele? Park Seong-jeong do Lindeu Dili. A história completa do caso de invocação de demônios de Laios. Merlia, do Jornal Estadual, porque a República está defendendo Jin King. Tudo sobre a longa história da magia negra e da República. Cheon-ui, da Wan Dili, quem são os heróis da luz, que se tornaram heróis de Laios, e o cardeal honorário Lei Keong. Inclui uma entrevista especial com o Papa Basel. Papal Magazine. Uau! Eu quero ler isso. Claro, coisas que eu nunca tinha visto antes se destacaram para mim. Quando peguei o artigo, pude ver um conteúdo agradável. O cardeal honorário Lei Keong é um modelo para todas as pessoas religiosas e um tesouro dado pela deusa Benigore para o continente. Eu já sabia que o Papa Basel gostava de mim, mas foi comovente ler diretamente uma mensagem tão calorosa. Sim, certo. É um artigo tendencioso que você sabe o que ele continha apenas olhando para o título. Claro, minha felicidade aumentou só por ler isso. Não é exagero dizer que a princesa Elfa ou algo assim queria me ver. Enquanto sorria, uma voz veio de fora. Opa! Ah, Ayan. Foi Jungayan quem abriu a porta e apareceu. Logo atrás dela estava a Xuejin, que observava Jungayan de perto. Eu me senti culpado por não ter sido capaz de salvá-la do lixo Jin King na primeira linha, mas balancei a cabeça e abri os braços. Ei! Como você se sente? Acho que estou melhor do que antes, mas ainda dói. A parte inferior da minha barriga está doendo e doendo. Como alguém estivesse chutando. Meu coração dói também. Mesmo. Podemos dar um tempo para olhar isso depois do trabalho hoje? É-se sério? Sim. De qualquer forma, não temos uma agenda cheia. Venha, venha o que? Quando falei novamente, ela correu para me abraçar. Achei que não era bom aceitar tamanha tolice, mas por algum motivo, lembrei-me do rosto dela naquela época e tive vontade de abraçá-la pelo menos uma vez sempre que nos encontrarmos. Lixo sujo mascarado Jin King. É um pouco embaraçoso senti-la cavando em meus braços, mas tanta atenção é seguro. Enquanto eu batia nas costas da Jungaia e olhava para frente, vi o rosto da Xuejin. Ela estava vindo falar comigo. Na verdade, eu já sabia o que ela queria dizer. É algo que já ouvi centenas de vezes. Tem certeza de que está realmente bem? Vice-mestre da guilda. Quantas vezes você já falou sobre isso? Estou bem, Yejin. Não, e você pode falar comigo mais confortavelmente. Vice-mestre da guilda parece um pouco. Estou em uma missão agora, vice-mestre da guilda. É. Não importa o quanto você recuperou sua saúde, é perigoso exagerar. Na verdade, eu também queria cancelar a programação de hoje. Ah, você não pode. É o primeiro passo para trazer a aliança entre raças diferentes. A princesa Helena quer nos ver, então eu tenho que conhecê-la. Na verdade, não é que eu não seja capaz de me mover. Everia disse que também estava tudo bem. Está tudo bem, Yejin. Não estou exagerando. Ah. Embora ela amolecesse quando bebia, ela certamente é muito dura quando trabalhava publicamente. No entanto, mesmo essa conversa difícil não pareceu agradar Jungayan. Eu a vi puxando minhas roupas, tentando desviar a atenção para si mesma. Tínhamos passado por muitos desses padrões, mas na verdade, a maioria das histórias era inútil. Porém, desta vez, havia notícias bastante interessantes. Você está sabendo? O que? O boato que a princesa Elfa pode sentir a alma. Estranhas preocupações começaram a surgir. Regressor Instruction capítulo 338 mesmo. Sim.
Onde você ouviu isso? Eu ouvi isso do povo de Laios. Ela acenou com a cabeça como se estivesse convencida, mas quando olhei para o rosto confiante da Jungayan, por algum motivo, não pareceu convincente. Claro, não é que eu não acredite em Jungayan, mas não posso descartar a possibilidade de ser uma mentira para chamar minha atenção. Tenho que encontrar alguém para julgar a verdade. Como se estivesse perguntando se isso era realmente verdade, olhei para Xuejin e, inesperadamente, ela acenou com a cabeça e abriu a boca. Sim. É verdade. Também não sei ao certo, mas ouvi como Ayan. O que? Não há como saber se é verdade ou não, mas às vezes se diz que uma entidade especial entre os elfos nasce com essa habilidade. Claro, não há diferença conhecida entre a limpeza da alma ou simplesmente a distinção entre o bem e o mal. Na verdade, há tão pouca informação sobre os elfos que não existem informações exatas, especialmente os grandes elfos. Grandes elfos. Sim. Falam que é uma história transmitida entre os povos continentais. Considerando que a princesa Helena é uma elfa nascida depois de milhares de anos, é bastante plausível. Oh! Histórias de elfos que olham para almas costumam aparecer em contos de fadas e histórias do estado. Ah! Isso é bem mais convincente. Ao contrário da Terra, a maioria dos livros infantis e histórias lendárias aqui foram baseadas em histórias verdadeiras, e na verdade muitas masmorras e monstros foram descobertos por causa desses livros. Não há nada de estranho nisso. Não é estranho que apareça um elfo que possa saber a pureza da alma. Isso me preocupa. Na verdade, não havia nada pelo que se sentir culpado. Eu já sou um herói entre os heróis que salvaram Laios, não, até o continente. Mesmo que eles considerassem minha alma impura, seria difícil encontrar uma situação em que eles me condenassem. Seguindo esse pensamento, não faria sentido se preocupar muito. O poder mágico da luz de Qilong estava repleto de poder divino, e seu título também foi inscrito como Guardião Continental. Embora as coisas estejam um pouco confusas, também é verdade que salvei Laios. Talvez. Quem sabe se minha alma ficou um pouco mais limpa. Há tantas coisas boas que fiz recentemente. As coisas ficaram um pouco confusas na primeira linha, mas de qualquer maneira, eu não estava trabalhando duro para o lado da luz nos braços do Kim Sung. Mesmo tendo começado a pensar assim, não é de admirar que comecei a ficar ansioso porque tudo poderia acontecer. Na verdade, não importava o que aconteceria, mas ter uma boa aparência ou impressão ainda é uma parte importante do trabalho. No final, tive que abrir minha boca para Xuejin. Eu tive que me abster de fingir que estava doente, mas estava tudo bem. Yejin, você tem uma cadeira de rodas por aqui? O que? De alguma forma, de repente fiquei sem fôlego. Ponto. Ela parecia querer dizer muitas coisas, mas Xuejin aceitou meu pedido sem dizer nada. Depois que ela saiu por um tempo, seu rosto ao puxar a cadeira de rodas foi coberto por um constrangimento desconhecido. Ela suspirou de forma diferente da maneira como ela estava preocupada comigo antes. Parece que ela percebeu o que eu estava pensando. Eu tenho que exagerar muito nisso. Mesmo que minha alma estivesse um pouco suja, tudo se resolverá se eu competir com uma aparência limpa e nobre. Tosse. Tosse. A tosse saiu inesperadamente, foi por causa da influência de estar muito imerso em atuar, mas Xuejin, empurrando a cadeira de rodas, estava com uma expressão fria. Claro, o rosto preocupado da Ayan é visível. Com isso, seguimos nosso caminho. Enquanto os rostos dos guardas de Laios abrindo a porta demonstravam um respeito infinito por mim, minha confiança para sair da cadeira de rodas aumentou. Depois de imitar o método específico de saudação de Laios, colocando minha mão na testa, entrei e vi Ansura e Park Deokgu sentados com expressões estranhas em seus rostos. Claro, Kim Sung também estava presente. Notei que ele estava um pouco confuso por não esperar que eu aparecesse em uma cadeira de rodas. O que está acontecendo? Kileone, talvez de novo. Ah, não é nada, Yun-sung. Fiquei tonto por um momento. Não há problema em andar ou mover-se, mas vim assim porque queria saber se não iria dar uma boa aparência à delegação iberiana. A conferência com Oscar e Pristina é. Temos um cronograma mais tarde. Em primeiro lugar, o lado de Everia pediu que encontrassem Kileong-se e Ayan-se pessoalmente. Kileone, em vez de ficar assim, você pode entrar se não estiver se sentindo bem. Mesmo se você não estiver aqui,
A aliança dos três reinos se tornará realidade sem maiores problemas. Não estou aqui para a aliança dos três reinos. Jungnin, você não está se sentindo bem de novo? Não, Deokegu. É como eu disse a Yun-sung, você não precisa se preocupar. Mas... tudo bem. As preocupações veio de todos os lados, o que me deixou muito feliz. Nesse momento, um dos guardas veio e disse: Princesa Helena está entrando. A porta do outro lado se abriu e alguns elfos apareceram. Eles vieram muito rápido. Ouvi a notícia de que queriam nos ver, mas nem imaginava que viessem correndo para cá assim que chegassem. Parece que realmente me tornei o herói que salvou o continente. Quando olhei para eles sorrindo, pude sentir que eram definitivamente diferentes dos humanos. No geral, eles deram uma impressão bem calma e até mesmo eles andando parecia misterioso. Já vi elfos antes, mas eles ainda tinham uma aparência exótica e misteriosa. Eu os encarei inexpressivamente, então não houve necessidade de outra expressão. Entre eles, apareceu um elfo, vestindo um fio de algodão branco. Só de olhar para as roupas que ela estava vestindo e a vibração que ela exibia, eu poderia dizer que ela era Helena. Quando eu olhei para ela com o olho da mente, suas informações rapidamente apareceu, verificando a janela de status e os níveis de talento da Elfo Helena Everia. Nome: Helena Everia. Título: Elfo Supremo, Princesa de Everia. Idade: 231. Disposição: Curioso Defensor. Classe: Guardião de Elune. Lendário, Estatísticas: Força: 19. Potencial de crescimento: Raro ou superior. Agilidade: 20. Potencial de crescimento: Raro ou superior. Saúde: 30. Potencial de crescimento: Comum ou inferior. Inteligência: 92. Potencial de crescimento: Heróico ou superior. Resistência: 35. Potencial de crescimento: Raro ou inferior. Sorte: 90. Potencial de crescimento: Lendário ou superior. Poder mágico: 91. Potencial de crescimento: Lendário ou superior. Atributo: um sentido de olhar para a alma. Lendário, ela pode sentir a alma dos outros. Geral: no geral, ela tem um corpo fraco, mas tem ótimas estatísticas. Basicamente, a classe lendária que pode ser classificada como classe sacerdotal, o guardião de Elune, e o atributo de grau lendário que pode sentir a alma se destacam. Claro, o jogador Lei Kyong não precisa testar. O resultado é óbvio. Isso era verdade. Merda. Claro, eu me senti culpado, por um momento. Além disso, eu não sabia como esse atributo funcionava. A explicação também foi muito curta e simples. No entanto, comecei a ficar nervoso com os comentários da revisão geral. Quando vi Helena tirando seu fio de algodão, minha ansiedade começou a se dissipar aos poucos. Ela tinha cabelos da mesma cor de seus olhos esmeralda. Sua aparência extraordinária. Embora houvesse uma sensação de heterogeneidade de que sua própria raça era diferente, ela é muito bonita do ponto de vista da beleza humana. Que loucura! Não, eu não poderia defini-la com palavras, dizendo que ela é simplesmente uma beleza. Eu senti como se estivesse vendo uma entidade que melhor corresponde à expressão bela. Fiquei chocado com a ideia de que estava olhando fixamente para o vazio e olhei para Jungayan, mas ela está se controlando, olhando para o anel que dei a ela. Sei que a proposta de casamento que fiz foi muito útil. Com isso, a princesa Helena começou a falar. Prazer em conhecê-los, pessoal. Sou Helena, do reino de Everia. É uma grande honra conhecer alguns dos mais renomados heróis. Era como o som de contas de jade rolando sobre uma bandeja de prata. No entanto, eu me afastei sem nem perceber. Ao contrário do meu cérebro, que a reconhecia como uma mulher bonita, sua voz parecia repulsiva. Quando todos estavam em silêncio, Kim Sung foi o primeiro a cumprimentá-la. Enquanto ele abaixava lentamente a cabeça, pude ver Helena abaixando ligeiramente a cabeça. Se ele a conhecia ou não, ainda não havia sido confirmado. Não importa o quão bem eu conheça Kim Sung, eu não poderia dizer quais emoções ele estava sentindo apenas olhando de costas. Eu sou Kim Sung da Guilda Azul. Não sou o suficiente, mas sou o mestre da Guilda dos Heróis que salvou Laios. É uma honra conhecê-la. Guilda Azul. Já ouvi falar. É a Guilda dos Heróis que salvou Laios. Como esperado. Desculpe. Sim, eu entendo. Sim. Com isso, a princesa Helena começou a sentir.
Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, todas parecendo joias brilhantes em forma de lágrima. No entanto, é certamente desconcertante cair de repente em lágrimas depois de segurar a mão do Kim Sung. Ela sentiu alguma coisa. Eu não sabia em detalhes, mas acho que ela viu algo na alma do Kim Sung. Suspeitei que ela viu a primeira linha do Kim Sung, mas não parecia ser isso. É muito diferente de dizer que alguém pode olhar para a alma e olhar para o mundo negro. Até a própria explicação vista através do meu olho da mente era muito simples. Ao contrário dos meus olhos ou dos olhos da Kazugano, é correto pensar que seu atributo não era ver algo, mas sentir. Oh, me desculpe. De repente, agindo assim. Sinto muito. Tudo bem. Chorei repentinamente. Sem perceber. Eu realmente sinto muito. Eu sinto muito. É claro que, fora isso, eu não tinha noção de como lidar com esse tipo de caso porque ninguém geralmente derramava lágrimas logo após um cumprimento. Se pudesse, perguntaria abertamente o que ela estava fazendo, mas não poderia simplesmente dizer isso. Embora esta não seja uma reunião oficial, ainda assim é muito importante. Foi então que Park Deok-gu, que não conseguia conter a curiosidade, abriu a boca. Você acabou de olhar a alma dele? Oi. Bem, todo mundo está dizendo isso. Que a princesa dos elfos pode sentir a alma e blá, blá, blá. Na verdade, não acredito nesse tipo de coisa, mas porque você chorou de repente. Se você não quiser dizer nada, não precisa. Ainda assim, eu gostaria que você a dissesse. Silêncio com um significado diferente de antes fluiu. Não consegui nem imaginar que Park Deok-gu pediria uma coisa dessas. Eu me perguntei se ele foi grosseiro e olhei para ela preocupado, mas parecia que ela não tinha levado isso dessa forma. Quando Kim Sung olhou, Park Deok-gu começou a baixar a cabeça rapidamente. Nesse momento, Helena sorriu levemente e balançou a cabeça. Deok-gu se... Ah! Eu cometi um erro. Eu sinto muito. Não. Não. Tudo bem, tudo bem. Em vez disso, desculpe pela resposta tardia. Na verdade, não achei que você fosse me perguntar diretamente, então pensei em como lhe dizer. Como esperado, você é muito puro e transparente. Você me conhece? Claro. Eu só vi você através do espelho da deusa. Você é realmente do jeito que eu imaginei. Oh, você fez uma pergunta. Não sei se esta será a resposta correta, mas tentarei respondê-la primeiro. Mesmo? Sim. Claro. Não pode mais ser chamado de grande segredo. Bem, sendo mais precisa, não é possível olhar para a alma. Acho que seria mais correto dizer que posso sentir. O fato de eu ter sido rude antes. É porque a alma do Unsung se sentia assim? Sim. Eu acho que essa expressão é apropriada. Em vez disso, devo me desculpar. Eu realmente sinto muito, Kim Sung. Eu não queria saber. Eu senti sem querer. Não, Princesa Helena. Eu entendo. Obrigado pela sua compreensão. Se eu te deixar desconfortável. Bem, não é desconfortável. Não sei quando é com a alma ou algo parecido, mas não é como quando cheiramos, provamos ou vemos com nossos olhos. Sim. Essa expressão é correta. Bem, então não importa. HMM. Em vez disso, é uma coisa boa para nós. Você ficará muito surpresa ao ver a alma do nosso Ungnin. Quando minha ansiedade começou a aumentar, a declaração do Parque Deok-gu foram um grande espetáculo. Pare, seu porco bastardo. Suas palavras repentinas me forçaram a recuar um pouco, mais silenciosamente possível. Regressor Instruction capítulo 339. Não aumente as expectativas dela desnecessariamente. Eu pude notar rapidamente porque Helena parecia feliz. Literalmente, o elfo podia sentir que tipo de alma as outras pessoas tinham. Elfo pode usar tanto para masculino ou feminino. Mesmo que Park Deok-gu usasse uma expressão tão estranha, na verdade não estava errada. É verdade que ela tem os sentidos que funcionam da mesma forma que a visão, o tato e o olfato, mas são construídos de maneiras diferentes que não consigo entender. Ela parecia ter ficado muito comovida com Kim Sung, e parecia estar sentindo a pureza e a transparência do Park Deok-gu. Para ela, era como se houvesse um lugar agradável ao seu redor, então não é estranho que ela esteja sorrindo. Ansura vai ficar bem? Estou um pouco preocupado com ela, mas talvez ela fique bem.
Mesmo que Helena sentisse algo, há muito espaço para encobrir isso, e ela não poderia detectar definitivamente a relação entre a alma e a classe. Para evitar o fato da Ansora ser uma bruxa, eu já havia trabalhado em muitas coisas com Jungayan. Como se isso não bastasse, Yuno Kazugano se juntou e ajudou a esconder várias circunstâncias. Como resultado, mesmo os sacerdotes de alto nível não podiam notar que ela era uma bruxa. É um atributo de grau lendário, mas é definitivamente vago. Ansora olhou para mim como se estivesse ficando ansiosa com as observações sobre a alma da princesa, mas é claro, eu balancei a cabeça o mais sutilmente que pude em resposta. Enquanto isso, Park Deokigu cumprimentou Helena. Oh, eu não acho que eu me apresentei. Sou Park Deokigu, da Azul. Eu sei o seu nome, Park Deokigu. Sou Helena Everia. É uma grande honra conhecê-lo. HMM. Você sabe meu nome? Sim. É natural lembrar o nome de um herói. Estou um pouco envergonhada, mas não sei apenas o nome. Na verdade, até o que vocês fizeram. Você poderia saber disso? Ah, eu não quis dizer isso. Como eu disse, tudo o que posso sentir é sua alma. Eu sei de você porque eu li muitos jornais e revistas quando estava no reino. Ah, pensando bem, aconteceram muitas dessas coisas desde aquele dia. Parece que essas coisas chegaram lá. Na verdade, nosso reino ainda está proibido de trazer mercadorias do estado de Laios, mas a maioria de nós já sabe sobre você. Alguns até chegaram a fazer uma peça, e poetas cantam canções que elogiam suas realizações. Porque os sacrifícios e milagres que você mostrou naquele dia estavam profundamente enraizados no coração de nossos elfos, não apenas de Laios. Foi fantástico. É. Foi tão majestoso que não conseguia tirar os olhos. Não vivi por muito tempo, mas tenho certeza de que foi a visão mais brilhante que já vi. É uma honra ouvir você dizer isso. Na verdade, fiz muito pouco. HMM. É embaraçoso. Oh, Suraki também foi de grande ajuda. Eu não seria capaz de suportar se não fosse por ela. Ele parecia envergonhado, o que não era típico dele. Deve ser constrangedor ouvir isso bem na frente dele. Foi uma visão e tanto vê-lo corar e entregar o bastão para Ansora. Afinal, até Ansora apareceu e cumprimentou com a introdução do Parque Deokigu. Sou Ansora. Prazer em conhecê-la, Ansora. É uma honra conhecê-la. Na verdade que eu estava preocupado com o tipo de reação que ela demonstraria. No entanto, não há sinais de mudança. HMM. Embora Ansora tenha se corrigido, pode-se dizer que foi um resultado surpreendente, considerando que ela havia sido um lixo nisso antes. Ela não estava exibindo um sorriso agradável como o Park Deokigu Kyung-sung, mas sorriu silenciosamente, abaixou a cabeça e parecia muito feliz, mesmo que puxando sua mão primeiro. Fiquei realmente surpreso olhando para elas conversando tão casualmente. Acho que também vou ficar bem. Eu tinha certeza de que tinha uma alma, pelo menos semelhante à Ansora. Não, eu tenho uma alma melhor do que a Ansora. Os 26 anos de vida de Lei Leone, o momento em que eu sabia melhor do que ninguém que vivia uma vida sem vergonha. Por outro lado, fiquei um pouco aliviado quando a vi falando com ela por mais tempo do que com Park Deokigu. Depois de passar algum tempo com ela, chegou a vez da Jungayan. Kyung-sung apresentou Jungayan e, mais uma vez, o estranho tempo de autoapresentação passou. Sou Jungayan. É uma honra. É realmente uma honra. Ela parecia bastante feliz quando estava com Park Deokigu e Ansora, mas depois que Jungayan apareceu, seu rosto ficou ainda mais espetacular. Não sei se é uma expressão apropriada, mas ela parecia um fã de encontrando seu ídolo. De jeito nenhum. Então, vocês estão todos recuperados agora? Sim. Assim. Mais importante, vou me apresentar formalmente. Como você já deve ter ouvido, sou Helena Everia. Foi realmente comovente. Como você pode cuidar dos outros mesmo às custas de si mesma? Sua nobre imagem preparada para morrer ficará na história do continente. O que? Ainda sinto vontade de chorar quando penso nisso. Ouvi dizer que você está neste continente há menos de 2 anos, mas como você consegue usar um poder mágico tão puro? Oh, não posso ser assim, não, não é isso. Fiquei muito impressionada. Com o que devo começar? Há muitas coisas que eu queria dizer, mas minha mente ficou preta. Sinto muito. Não. Não há nada para se desculpar. Se estiver tudo bem para você,
Posso apertar sua mão. Tudo bem, mas... É uma honra. Que honra. Enfim, está tudo indo exatamente como eu pensava. Eu não sei do que você está falando. É quase certo. Não estou errado sobre isso. Seu rosto gracioso ainda estava lá, mas estranhamente sua empolgação a fazia parecer uma adolescente. Mostrar um rosto assim com mais de 200 anos também é uma habilidade. Jungaian não sabia como responder ao modo como o elfo estava olhando para ela. Eu não tinha certeza, mas a princesa do reino dos elfos parecia estar obcecada por nossa história heróica. Na verdade, embora a maioria dos laios e do estado tenham mostrado reações semelhantes, esta mulher foi mais excessiva. Ela parecia ter lido tudo sobre nós, como entrevistas para revistas, e ela até viu nossa cena muitas vezes pelo espelho da deusa, então eu poderia dizer que minha previsão estava correta. Eu posso entender o povo de Laios porque eles realmente nos viram, mas ela estava presa em um reino isolado de outros países e nos viu apenas através da mídia. De certa forma, é razoável ter uma fantasia estranha sobre nós. Embora ela tenha se adaptado a esse tipo de caso por causa do povo Laios, Jungaian ficou confusa com a mudança repentina de postura. Como ela não é boa com relações humanas, ela ficou confusa com a princesa dizendo algo que ela não entendia. Foi então que veio a explicação do Parque de Okigu. Não é que você ficou maravilhada com a alma transparente e clara da nossa Ayan? Isso mesmo, Parque de Okigunin. Ela está repleta com um amor tão puro. Eu sabia que você iria agir assim. Me desculpe se eu chateei você. Normalmente não digo isso, mas Jungaian é realmente como esperado da nossa Ayan. Não é exatamente como eu disse? Nunca vi ou ouvi falar de alguém tão puro e legal como a Ayan em minha vida. Na verdade, quando a vi pela primeira vez, me perguntei como existia uma pessoa tão gentil, mas vendo agora a princesa dos elfos falando, acho que posso dizer. Bem, a pessoa ao lado dela é Ungnin. Eu acho que você o viu. Sim. Eu sei. Lembro-me claramente de seu rosto também. É realmente uma honra, Lei Qiyong. Não. Eu que estou honrado. Eu acho que devo agradecer primeiro. Eu já recebi agradecimentos suficientes, Helena Nin. Não fiz isso para receber gratidão em primeiro lugar, então você não precisa baixar a cabeça. Não. Desta vez, não estou grato pelas coisas que disse antes. Você não salvou os elfos antes. Oh. Já faz um tempo, então você pode não se lembrar, mas... Eu ouvi claramente a notícia de que Lei Qiyong salvou nosso povo que estava sofrendo na época. Pensando bem. Então é verdade. Muito obrigado. Eu podia vê-la baixando a cabeça um pouco longe. Uau! Funcionou assim. É por isso que as pessoas têm que viver bem. Boas ações feitas em segredo voltam a ser uma vantagem. Isso é karma. Sim. Absolutamente. Eu queria sorrir cada vez mais, porque quero manter um bom relacionamento com este elfo. Foi bom vê-la falando tão casualmente comigo. Na verdade, não importa como ela veja minha alma, ela não parecia ter nenhuma suspeita em seu rosto. Eu até me senti um idiota por ficar preocupado. Teria sido melhor também não ter arranjado esta cadeira de rodas. Nosso povo que foi salvo por Lei Qiyong na época estão vivendo bem. Eles queriam estar nesta delegação, mas ainda estão relutantes em sair. Em nome dos dois, gostaria de dizer obrigado. Ah, eu apenas fiz o que deveria ser feito. Você é tão humilde. Estive preocupada se vim muito de repente. Eu não sabia que você ainda estava tendo dificuldade para andar. Kofi. Tudo bem. Graças a muitas pessoas orando, estou bem. É um pouco difícil respirar. Você realmente não precisa se preocupar. Tosse. Na verdade, eu também queria muito ver a princesa. Se a princesa não tivesse vindo, eu teria visitado você primeiro. Obrigado por dizer isso. Se estiver tudo bem, posso apertar sua mão? Sim. Claro, Helena Nin. Ao contrário de minhas expectativas, uma atmosfera calorosa continuou. Com a inesperada boa história sendo revelada, os outros também ficaram surpresos. Quem poderia imaginar que eu ajudei os elfos sem ninguém saber? Originalmente, boas histórias eram mais eficazes quando reveladas em uma situação não intencional. A expressão da Helena também estava cheia de alegria.
A expressão do Lorde Demônio Belial dizendo que eu era nojento parecia significar que eu era divino demais, que fazia até ele sentir nojo. Nesse momento, Helena deu um passo à frente. Ugh! HMM. O elfo, que inicialmente sorria e se entusiasmava, de repente começou a franzir a testa e a enjoar. Ah! Eu sinto muito. De repente, ugh! Estou sendo rude. Nossa, o que está acontecendo? Impossível. Ugh! Não. Ugh! Ugh! Por que você está fazendo isso? Droga! Espere. Ugh! Não, isso é muito ruim. Blag. Aconteceu algo que não foi incluído em meus cálculos. Regressor Instruction capítulo 340, NT, capítulo na visão de Helena. Você parece bem feliz, Helena Nin. Como poderia não ficar feliz? É sobre ver os heróis que salvaram Laios e o continente. É uma honra poder realmente vê-los, já que só vi através do espelho da deusa. Oh, olha aí, Ludwig. É realmente verdade, eles fizeram uma estátua deles. Sim. Você está certa. O guerreiro na frente é Park Deokgu, a maga Ansura e os dois do meio são Jungai e Lei Kilong. Você sabe disso também, certo? Sobre os heróis que derrotaram a magia maligna que caiu naquele dia. Uau! Eu não posso acreditar que eles parecem tão majestosos. Devemos também honrar suas conquistas em nosso reino. Fiz um pedido ao meu pai e à minha mãe, mas eles apenas disseram que considerariam. Não acho que eles pretendam. Oh! Você conhece? Lui. Sobre o cardeal honorário Lei Kilong. Quão devota é sua fé, dizem que a deusa Benigori o enviou ao continente. Sim. Em um artigo publicado diretamente pelo lado sagrado do Estado, a vida do cardeal honorário Lei Kilong é expressa como uma luta contra as próprias trevas. O estrangeiro adorador de demônios, e desta vez ele bloqueou o plano perverso da república que invocou o demônio. Então há uma possibilidade de que ele seja de fato um apóstolo da deusa Benigori. Não. Talvez não seja apenas a deusa Benigori, mas o apóstolo de Elune. Seja qual for o motivo, também não tivemos uma conexão com ele. Claro, é um assunto público, mas... Foi uma conclusão que quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu acreditava. Você pode acreditar que a mãe e o pai ordenaram diretamente a promoção da Aliança dos Três Reinos. Como resultado, se você pensar bem, o cardeal honorário Lei Kilong serviu como ponte. Assim como o destino. Helena Nin, eu entendo sua emoção, mas... Sim. Claro, sempre me lembro do que minha mãe e meu pai disseram. Estou feliz. No entanto, devemos evitar nos envolver em assuntos privados, tanto quanto possível. Sim. Eu sei disso, Ludwig. Mas... Não existe tal coisa como uma Helena. Por favor, seja discreta na cidade e evite entrar em contato com eles tanto quanto possível. Não importa se eles são heróis. Você deve se lembrar que eles também são humanos. Mas nosso povo foi salvo pelo cardeal honorário Lei Kilong. Suspiro. Nem todos os humanos são iguais, Ludwig. Eu entendo você, mas acredito que alguns deles tenham uma alma limpa e pura. Nem todo mundo é ruim. Lembre-se do que aconteceu em Lais naquele dia. Eles não ficaram apavorados e não fugiram. Pelo contrário, eles ficaram de pé, enfrentando a ameaça do demônio de frente. Nenhum elfo ou outra raça se comportaria como eles. Ponto. Eu sei com o que você está preocupado. No entanto, não é bom menosprezar os heróis que defenderam o continente. Eu acho que cometi um erro, Helena. Peço desculpas. Não. Você não tem que se desculpar. Mais importante, acho que chegaremos em breve. Sim. Eu finalmente vou conhecê-los. Eu realmente não sei como expressar esse sentimento. Você não precisa ficar tão nervosa. Sim. Sim. Eu ouvi me dizendo para não ficar nervosa, mas não pude deixar de tremer do mesmo jeito. Meu coração continuou batendo rápido. Eu finalmente conheceria os heróis que salvaram o continente. Seria estranho não tremer. E mental. É apropriado expressá-lo dessa forma. Quando cheguei ao castelo, fui cumprimentada pelo povo de Laios e por gente importante do estado, mas o tempo passou rápido o suficiente que eu sequer percebi. Achei que deveria ficar calma, mas continuei ficando com sede. Eu não conseguia nem prestar atenção na paisagem ao redor. Com isso, pude ver Ludwig abrindo a boca como se estivesse preocupado. Helena, você está bem? Eu estou bem, Ludwig.
Posso beber alguma coisa? Sim. Claro. Vou prepará-lo em breve. Eu pareço estranho agora. Não. Você está como sempre, Helena. Quanto tempo falta? Não. Onde estão os heróis da luz? Ouvi dizer que eles estão esperando na sala agora. O que? Vê, você está dizendo que fizemos eles esperar? Eles chegaram um pouco mais cedo do que o esperado. Temos que ir para a sala agora. Deixando eles esperando. Que grosseria. Sim. Vou seguir o que você disse. Não é de admirar que comecei a ficar ansiosa. Mais uma vez, meu coração bateu rápido, mas eu sabia que isso não deveria fazê-los esperar mais. Depois que a porta da sala foi aberta, minha mente começou a ficar em branco. Tentei controlar minhas emoções de alguma forma, mas não conseguia entender do que estava falando na realidade. No entanto, não pude evitar. Os heróis pelos quais ansiava são exatamente como eu havia imaginado. Park Deokigu, que defendeu muitos demônios; Ansora, que não parava de lançar feitiços, embora seu corpo estivesse em más condições, e os dois atrás deles eram definitivamente Jungai e Lei Qilong. Não foi fácil vê-los por causa do grande tamanho de Park Deokigu, mas achei melhor cumprimentá-los um por um. Eu sinto que meu coração vai explodir se eu continuar assim. Como pode alguém ser tão puro? Quando vi Park Deokigu, fiquei surpresa. Ele tem um sentimento claro. Também foi honesto e transparente. Foi como ver uma criança sem manchas. Na verdade, fiquei um pouco surpresa quando ele fez uma pergunta repentina, mas sorri quando vi se desculpando imediatamente. No caso de Ansora, foi um pouco diferente. Ela é fraca. Era muito pequena e frágil. Mais importante, ele até parecia assustada. Parecia que ela iria desmaiar e estava instável, como se fosse cair a qualquer momento. Como? Apesar de estar nessa condição? Será que ela realmente pensou em jogar fora a própria vida com tanta facilidade? Como ela poderia enfrentar um grande demônio com uma alma tão pequena e frágil? Ninguém pode fazer isso facilmente. Nem mesmo preciso explicar quanta coragem ela precisava para enfrentar o demônio. Quando me lembro dela encarando o demônio de frente enquanto tentava agarrar suas pernas trêmulas, quase que comecei a chorar. No entanto, tive que abrir bem minha boca para a alma que vi depois. Jungai Yanin. Era ela, uma arquimaga que usava magia cuspindo sangue enquanto estava cercado pela luz. Quando vi aquela cena pelo espelho da deusa, foi uma série de surpresas, mas Jungai Yanin é ainda mais surpreendente na realidade. Impossível. Era como ver alguém partido em uma alma cheia de amor. É tão grande e incrível. Nunca senti uma alma assim. Não consigo sentir mais nada. O ciúme, a raiva, a felicidade, a tristeza e as emoções primitivas que alguém podia sentir estavam todas ligadas em uma grande alma. Naturalmente, a admiração surgiu sem meu conhecimento. Mesmo os adultos que treinaram suas mentes por dezenas de milhares de anos não poderiam ter esse tipo de alma. É muito óbvio para quem esse amor se destinava. Cardeal Honorário Lei Qilong. Este é Lei Qilongnin. Realmente. Ele está aqui. Fiquei triste ao vê-lo sentado em uma cadeira de rodas, mas fiquei aliviada ao saber que ele estava bem. Meu coração bateu forte ao ouvir que ele queria me conhecer, mas algo parecia estranho. Não consigo sentir nada. Como eu disse, não sinto nada. Tentei olhar lentamente enquanto conversava, mas nada mudou. Em vez disso, parecia muito comum. Eu me perguntei por apenas um momento. No segundo em que me movi para apertar suas mãos, o que senti? O que é isso? Bleag. Era uma alma nojenta por dentro. Eu não sei como explicar isso. Não consigo entender como um santo como ele tem uma alma assim. Não era o tipo de alma que dava medo, nem era perversa. Era uma alma ridiculamente pura e nojenta. Senti arrepios nas costas. Eu queria ir embora. Tentei suportar o máximo possível, mas não consegui. Assim que me abaixei, quase vomitei. Kofi Kofi. Kilongsi. Tosse. Kofi Kofi. Eu. Kilongsi. Você está bem? Por favor. Se sacerdote. Kilongsi. Agangnin. O que está acontecendo de repente? Dê depressa, mesmo que seja Eiyong. Opa. De repente, ele agarrou o peito e começou a cair. Outros cercaram o homem com falta de ar. Convulsão. É uma convulsão. Uá. Opa. Ike.
Opa! Não toque nele, Ayansi. Tocar no corpo será mais perigoso. Yejinsi, por favor, chame a equipe médica rapidamente. Uma convulsão. O que você quer dizer? HMM. É um efeito colateral. Que diabos? Depois do último incidente com a invocação do demônio. Então, o que você está dizendo de repente? O que você quer dizer com efeito colateral? Ele disse que não foi grande coisa quando ele ficou doente da última vez. Que Yong-se não queria anunciar isso. Explicarei mais tarde, Deukiguchi. Não deveríamos deixá-lo ficar assim, devemos. Não temos que injetar até mesmo poder mágico. Não é apenas uma questão a ser resolvida com poder mágico. Esta. Não. Não. Opa, opa. Ele vai ficar bem. Ele deve estar bem. Fiquei sem palavras com a forma como a situação de repente se desenrolou. O cheiro nojento da alma está forte. O que é isso? Apóstrofo. Nesse momento, o sacerdote e outra equipe médica chegaram na sala. Jungai Yanin começou a chorar e Ansura estava ansiosa. Park Deukegu e Kim Un-sung também pareciam muito tristes. Pensei que ele iria melhorar, mas Lei Ki-leone, que gemia de dor e tremia, não estava melhorando. Instantaneamente, uma pequena dedução surgiu. Talvez o poder de divino não funcione. Seu corpo deve estar em condições normais. Você é sacerdotisa. Erre rapidamente. Faça alguma coisa. HMM. Quero dizer, tente salvar nosso Ungnin. O corpo dele está definitivamente normal. É a primeira vez que vejo esse tipo de convulsão. Ué. Opa. Ué. Talvez. Pode ser a revelação de Elune de que eu poderia encontrar os heróis da luz. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.